Pronto. A partir de agora, vocês estão sendo gravadas. Gente, muito boa noite para mais um encontro aqui da mentoria da Alemão Joias Atacado. Você que está aqui assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo a gravação também, seja muito bem-vindo. Aqui é o momento da gente ter conhecimento, aprender, buscar realmente buscar novos conhecimentos, porque o que faz você crescer é você ter novos conhecimentos e o conhecimento aplicável. Então, gente, uma frase que é muito comum de ouvir, que o conhecimento é poder, o conhecimento aplicado é poder. Então, eu quero que vocês assumam um compromisso com vocês, não é comigo, não é com a Flávia, mas é com vocês, de buscar verdadeiramente aplicar o que vocês vêm aprendendo. Porque olha só, gente, vamos pensar do princípio. Ninguém aqui está brincando, ninguém aqui veio só para passar. Porque senão você ia assistir uma série de Netflix, você ia assistir uma novela, ia assistir um filme, ia fazer qualquer outra coisa, ia brincar com os seus filhos, ficar com teu esposo. Mas você veio para cá, então vamos aproveitar. Vamos realmente pegar este conhecimento e transformar ele em vendas, transformar ele em programação e reprogramação de quem nós somos, porque nós estamos aqui para ser pessoas melhores, para nos conectarmos com a nossa real identidade, nossa essência. Hoje, eu trouxe um tema muito importante, na verdade, esse tema foi a Sandy que trouxe, que iria trabalhar, mas por questões pessoais ela não pôde estar aqui com vocês. Mas aí ela me deu essa missão e eu espero honrar com a missão todas vocês. A gente vai estar fazendo aqui um encontro maravilhoso. Nós iremos falar hoje, gente. Deixa eu passar aqui para vocês. Sem mais delongas, aqui, ó. Conecte com a sua essência e potencialize as suas vendas. Geraldo, mas por que que eu tenho que me conectar com a minha essência? Porque você é único, você é única. Não existe outra Joseane, não existe outra Adriana, não existe outra Pamela, não existe outro Givaldo. Nós somos únicos, então nós temos a nossa essência. Então, eu não quero que vocês sejam, sabe, robôs de outras pessoas. Não, seja na sua essência. A sua essência, gente, é o que vai fazer você ter vendas maravilhosas. Falando de essência, tem um pastor, não sei se vocês conhecem, chamado Cláudio Duarte. Ele é muito conhecido na internet. O pastor Cláudio Duarte, para vocês terem uma ideia, uma vez, ele em uma entrevista, ele fala que ele queria ser muito pastor, porque ele cresceu vendo os pastores e ele viu os pastores fazer as pessoas chorarem. E quando ele começou a pregar, as pessoas sorriam, 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 sorriam. E ele dizia: Eu não sirvo para ser pastor, porque eu queria que as pessoas chorassem, mas as pessoas estão sorrindo. Então ele ficou muito para baixo com isso. Ele achou que ele não era para ser pastor. Até que Deus falou com ele que aquela era a essência dele. A essência dele era aquela certa pessoa para pregar o evangelho, mas de uma forma descontraída, de uma forma com humor, com alegria. Mas vocês podem assistir uma pregação do pastor Cláudio. Ele brinca muito, ele faz você sorrir, mas ele passa a informação. Por quê? Porque ele passa a sua essência. Então você não precisa se tornar, querer ser uma outra pessoa para que você venda. Então você vai perceber aqui, nesse meio onde nós estamos aqui, várias mulheres, aonde cada uma tem um jeito, cada uma tem uma essência. Então eu não preciso ser igual a nenhuma delas. Você precisa ser apenas você, a sua real identidade, viver a sua essência. E na sua essência, acredite, você vai vender e vai vender muito. Ok? Quem quer vender? Quem quer vender mais? Levanta a mão aí. Bora, já levantei as duas. Quem não levantou, eu já levanto. Joséane, levanta a mão, Joséane. Levanta a mão que quer vender. Levanta a mão, Joséane. Levanta a mão, porque isso é energia, gente. Vamos lá, vamos para cima. Deus, Pai, que nós nos proteja, que nos guarde, que ilumine, que possa passar para vocês aqui todo conhecimento, toda informação, e que vocês possam estar com a mente aberta para aprender e realmente trazer para dentro de vocês novos conhecimentos que vão se transformar
em possibilidade de vendas muito, mas muito além do que vocês imaginam. Em nome de Jesus, eu já declaro. Então vamos lá, gente. Oração feita, dona Sandra Nayara. Então vamos começar aqui. A vendedora que vende com o coração. Olha só, gente. Vender, você precisa entender que não é apenas entregar uma mercadoria. A vendedora que vende com o coração, cria inicialmente uma identificação imediata, ela busca trabalhar, ela busca, a partir do momento que ela se conecta com aquela pessoa, o cliente que está na frente dela, ela tem que realmente começar a transformar aquela pessoa na frente dela. Saber o que mais vende a semijoias não é o brilho da peça, é o brilho da mulher que oferece. O que que acontece, gente? Entenda que quando você vai vender qualquer coisa, no caso, as semijoias, a primeira coisa que a pessoa vai comprar é você, é a vendedora, é o vendedor. Isso é fato, gente. Então, não é o brilho da peça que vai vender, é como você vai demonstrar esse brilho. Então entenda que muitas vezes as pessoas elas não vendem porque elas simplesmente não começa a mostrar para que ela veio ali. Então eu tenho uma história que tenho de uma cliente, uma amiga minha, que ela vendia roupas. Ela vendia roupas na época, ela mochileira, como a gente brincava. E ela, quando chegava na casa da cliente, ela fazia mais uma festa, ela fazia uma alegria, ela contagiava todos que estavam na casa. Com a energia, sabe, uma vontade de viver, uma vontade de vencer. E ela dizia que a pessoa tinha que trocar. No caso, ela vendia também lingeries. E quando ela falava, ela mostrava, ela dizia: olha, vamos lá, que você precisa. E falava, e brincava, falava que ia namorar muito mais com o marido, se comprasse. Ela fazia um escarcéu, toda influente que ela era, que é, na verdade. Então, aquela mulher, ela já chegava lá colocando a essência dela no ambiente. E nós podemos sim mudar o ambiente desde que nós somos a referência para aquelas pessoas que nos veem. Então, se nós formos a referência, as pessoas, nós conseguimos mudar o ambiente com a nossa essência. Então, é importante que vocês vejam isso. E aí eu quero que vocês se perguntem, quando vocês estão chegando para vender, chegando para oferecer, como é a energia, qual é a alegria ou não que vocês estão oferecendo às peças de vocês? Tá? Olha só, essência é a sua história, sua verdade, seu jeito único de comunicar, seu propósito. As pessoas compram de quem elas confiam e confiam em quem é verdadeiro e transmite segurança emocional. Então, o que é que eu quero trazer com isso para vocês? Olha só, gente, quando a gente vê as pessoas, quando a gente vê que a pessoa ela chega para a gente e a gente percebe quando uma pessoa é natural, não está ali criando um personagem para vender. Seja vocês, sabe? Então aqui eu vou ter uma pessoa que tem um perfil estável, uma pessoa que tem perfil dominante, uma pessoa que tem perfil conforme, mas aí você começa a olhar outras pessoas que vendem e você fala, caramba, eu quero vender igual a Catarina, eu quero vender igual a Adriana, eu quero vender igual a Vanessa, eu quero vender igual a Flávia. Só que entenda, essas pessoas, elas têm a essência delas, e eu não preciso ser igual a elas. Eu vou dar o meu jeito. O jeito de você, José, o seu jeito. O seu jeito é o jeito que as pessoas vão querer lhe ver. Agora, óbvio, gente, a gente precisa só aprimorar técnicas. Porque imagina a Vanessa tentando falar igual o Givaldo. Não vai ficar legal. Ela pode falar e comunicar tão bem quanto, ou mais ainda do que eu, mas do jeito dela. Então, essência é você, ser sua verdade. Não querer ser um clone de outra pessoa. Não querer realmente ser uma cópia de uma outra pessoa. Essência é você ser você. Agora aí eu vou trabalhar o seguinte, eu vou trabalhar para que eu não seja enganado pelas minhas crenças limitantes
que podem dificultar, como eu não consigo, não é para mim, isso é só para os outros. Não, é para mim, é para você, é para qualquer um que quiser fazer e acontecer. Porque quando eu decido fazer algo, quando está dentro de mim o propósito, realmente não tem como me parar. E aí, ele mesmo fala, as pessoas gostam de comprar de quem elas confiam. Imagina que você é uma pessoa que é uma hora é uma pessoa, outra hora é outra pessoa, a pessoa não passa confiança. Então, imagina essa minha amiga que eu falei, ela chega lá brincando, sorrindo, outro dia ela chega séria, cara fechada, sem brincadeira com ninguém. Então, gente, mas por que que ela fez isso? Quem é ela, afinal? Eu não estou falando que um dia você não vai estar você pode estar com um sentimento de tristeza por algum problema pessoal. Não é isso. É que você não vai, você vai ser, se você for realmente viver a sua essência, você vai continuar sendo aquela mesma pessoa. E isso vai passar confiança, e isso vai passar segurança para aquela outra pessoa que já lhe conhece, que já quer lhe comprar. Então vamos lá. É, E aí, olha alguns exemplos aqui. Uma cliente pergunta: essa peça combina comigo? Uma vendedora comum diz: combina sim, está na moda. Divaldo, mas será que isso não é de falar? É, mas vamos pensar mudar? A vendedora conectada com a sua essência diz: essa peça transmite elegância, leveza, e pelo que eu percebi no seu estilo, ela vai realçar ainda mais sua presença. Olha só. E quando você começa a falar coisas desse tipo, a comum só fala uma coisa básica, uma coisa muito trivial. Já a vendedora que usa a essência, ela começa a se comunicar de forma diferente. Então, percebe que ela não vendeu uma peça, ela fez a mulher se sentir especial. Quem é que não gosta de se sentir especial aqui? Me fala. Quem é que não gosta de chegar num lugar e se sentir que você é uma pessoa especial, sendo tratada de forma especial? Todo mundo gosta, gente. Até aquela pessoa mais truculenta, vamos colocar assim. Não, não gosto não de brincadeira, não gosto de falar nada, mas ela gosta de se sentir especial. Então, quando você começa a usar isso, você começa a colher resultados para que você realmente tenha. E aí eu quero que vocês comecem a fazer uma autorreflexão. Qual foi a última vez que você se sentiu radiante vendendo? Responde aí. Coloca, traz essa resposta para você. Qual foi, quando foi a última vez que você se sentiu radiante vendendo? Ou seja, com energia, com disposição, com ânimo, com vontade para vender. Qual foi a última vez? Coloca no chat aí, vá. Depois que você colocou, refletiu, coloca no chat para eu ver. Bora, vamos lá. Traz a verdade para fora. Traz a verdade. Outra coisa que eu quero que vocês respondam também. O que te fez começar a vender semijoias? O que te fez começar a vender joias? Será que só foi a necessidade financeira? Será que foi uma oportunidade? Você percebeu quanto você poderia empoderar e fazer com que essas mulheres se sentissem mais realmente conectadas, mais belas, mais realmente poderosas por conta disso? Qual elogio verdadeiro uma cliente já te deu? Qual elogio verdadeiro uma cliente já te deu? Você, na sua essência, na sua essência. Qual foi o elogio que você vai receber? Coloca no papel, escreve aí para você ter essa noção. Você precisa escrever para você ver. Então, poxa, Edvaldo, eu a última vez foi quando eu vendi a última peça. Ok, maravilha. Imagina você todos os dias fazendo isso. Imagina você chegando agora, e talvez não foi na última vez que você vendeu, mas você lembrar da próxima vez que você for atender uma pessoa, na próxima vez que você for atender ali, você dizer: essa vai ser minha melhor venda. Porque, gente, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Quando, quando vocês vão vender uma peça, muitas vezes
é mais uma peça para vocês. Na maioria das vezes é só mais uma peça. Só que eu quero que vocês encarem como a peça que vai transformar uma vida. Quando você entender que é a peça que você vai vender, ó, faço de cada momento único. Ótimo, Catarina. Exatamente isso que eu vou falar agora. Quando você for vender, você vai ter que entender o seguinte: essa é a peça que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então aí você vai sentir que você está fazendo um papel especial naquele momento. Porque imagina, quem aqui já tem casa própria? Quem aqui já tem casa própria? Quem não tem está declarado que vai ter, viu? Quem recebe um amém. Então imagina, gente, que você acabou de entrar na sua casa própria, você acabou de comprar a sua casa, recebeu a chave nas mãos. E quando você entra naquela casa, aquela casa sendo sua, a primeira vez que você está entrando, e você começa a olhar para todo lado, para o telhado, para a laje, para o que for, e você fala, cara, estou na minha casa. Então é um prazer inigualável. A mesma coisa, aquela pessoa que vendeu aquela casa, vamos colocar um corretor nesse momento aí, o corretor, ele precisa ter essa mesma alegria de proporcionar essa realização com essa pessoa. Se esse corretor entender isso, ele vai dar o melhor dele ali, porque ele sabe que ali está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Então, quando você for vender agora a próxima peça, quando você estiver na frente da sua próxima cliente, você vai lembrar e vai dizer bem assim: essa peça vai fazer a diferença na vida dela. Então, não é mais uma peça que eu estou vendendo, é a peça que vai mudar a vida dela. Que vai mudar a vida dela naquela festa, que vai mudar a vida dela quando ela sair com a família, que vai mudar a vida dela quando ela sair com o namorado, com o esposo, com os filhos. E isso é que vai fazer toda a diferença. Porque você vai começar a olhar com muita diferença, porque isso faz toda a diferença quando você começa a ver desse jeito. E aí, olha só, venda é troca emocional, gente, antes de ser financeira. É uma troca de emoção que eu acabei de falar. Então, eu preciso que vocês usem uma coisa chamada storytelling. E esse precisa ser curto. Quem aqui sabe o que é storytelling? Vamos lá, sem preocupação, não se preocupa não, quem não souber, eu estou aqui para ensinar. Quem sabe o que é storytelling? Talvez vocês façam sem saber. Storytelling nada mais é do que contar uma história para poder conectar a sua venda. Então, storytelling é você criar uma narrativa, criar uma história para poder vender aquela peça. Então, eu preciso criar storytelling para poder vender as minhas peças. E olha só, olha o exemplo aqui para vocês entenderem agora melhor ainda na prática. Aí você começa. Storytellers curtos, histórias curtas. Gente, essa peça aqui, ela foi pensada para mulheres que gostam de realmente realçar a beleza. Essa peça aqui, eu lembro de uma cliente que comprou essa peça. Gente, e aí, você não precisa inventar histórias, não mentir, mas você pode contar a história de outras pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com coach, eu não tinha resultado que eu poderia contar, tipo, por exemplo, eu recebi semana passada, tem 2 semanas, 3 semanas que eu recebi 3 depoimentos de pessoas que conseguiram comprar, adquirir o sonho dela que ela tinha colocado no mural. Mas logo no começo, então, para mim isso é gratificante, sabe? A pessoa ligar, Givaldo, eu estou passando só para lhe lembrar aqui. Lembra daquele sonho que eu coloquei no mural? Sim, realizei, comprei, está aqui. Estou muito feliz, muito obrigado, tudo. E isso para mim é muito gratificante. Mas eu, no início da carreira, não tinha como falar isso, porque eu não tinha esses depoimentos. Eu também não inventei esses depoimentos. Mas eu contei depoimentos, história de outras pessoas. Não disse que era minha, mas eu contei a história. Tem um caso de uma mulher que recebeu, que comprou. Pronto, você não está falando que é seu, que foi com você. Uma história de uma mulher. Então, eu preciso contar storytellings para poder essas pessoas começarem a entender. Então, olha só, quando você vai postar no Instagram, olha a prática aqui. Geralmente as pessoas vão postar e postam da forma mais simplória possível. Colar folheado,
79,90. Olha agora a diferença do que é contar um storytelling quando eu começo a colocar aqui. Uma mulher com um colar, e aí ela começa a contar uma história. Esse colar, ele carrega um charme das mulheres que sabem que querem. Eu lembro de Patrícia, que usou isso numa entrevista e disse que se sentiu muito mais poderosa. Esse colar carrega o charme das mulheres que sabem que querem. Eu lembro de Patrícia. E aí, quando você começa a contar uma história, as pessoas tendem a se sensibilizar e a querer viver aquela história para a vida delas. E querer também contar a história delas. Não só viver a história dos outros, mas querer contar a história delas. Então, eu preciso usar a emoção na minha comunicação para poder eu justamente transformar isso em vendas. E aí, é uma coisa que eu quero que vocês tragam. Não copie ninguém. Sejam autênticas. Vocês devem encontrar o jeito autêntico de vender e que isso gera constância, não cansaço. E olha só, quero que vocês peguem esse nome aqui, ó, modelagem. Modelagem. Vamos lá, vamos falar de modelagem. Na última venda, ok. Na modelagem, eu busco sempre entender a peça como a história de Van Cleef. Ok, perfeito, Catarina. E modelagem. O que é modelagem? Modelagem é sim, aí vocês precisam buscar pessoas que você tem como referência para modelar essas pessoas. Eu gosto de contar sempre referências, histórias que aconteceram comigo, para que sirvam de exemplo para vocês. Eu palestro, eu dou treinamento, e quando eu comecei a palestrar, primeira coisa que eu precisei fazer foi encontrar pessoas que eu queria modelar, não é copiar. Não é copiar. Eu tenho um jeito único de fazer. Eu tenho um jeito único de apresentar, de fazer minhas apresentações. Então, mas só que eu modelei algumas pessoas. Inclusive, lembra do pastor Cláudio Duarte? Eu modelei o pastor Cláudio Duarte. Eu tenho um perfil de influência, eu gosto de brincar, eu gosto de descontrair, e o pastor Cláudio Duarte usa muito isso, né? Que ele gosta de, ele gosta de fazer as presepadas dele, que é engraçado, e eu brinco com isso. Eu modelo algumas coisas, mas eu não copio. Eu uso do meu jeito e eu vou fazer. Eu posso modelar, que eu já modelei, com relação às vestimentas que aquela pessoa usa. Então, poxa, eu olho assim, caramba, eu gosto aquele palestrante ali. Ele se veste daquele jeito. Eu acho muito bonito aquilo ali. E eu começo a modelar como aquela pessoa se veste. E eu procuro me adequar dentro das minhas condições àquela forma de se vestir. Então, o que é que vocês precisam? Vocês precisam olhar para alguma referência, encontrar referência de pessoas que vendem produtos. Não necessariamente que venda apenas semijoias. Porque vender, gente, é uma arte que eu consigo vender praticamente tudo. Desde que seja ilícito, você pode vender tudo. Então, vender é a arte de demonstrar, de ajudar pessoas, oferecendo serviços e produtos para solucionar o problema delas. Então, eu posso vender. Então, eu vou fazer o que, Gival? Eu preciso encontrar alguém, uma, duas pessoas, que eu começo a modelar o que ela faz, que eu acho bacana. Como é que ela se porta? Como é que ela fala? Como é que ela demonstra? Então, eu posso chegar. É como se eu chegasse e fizesse uma coisa chamada laboratório. Hoje eu não assisto mais, graças a Deus, mas os artistas que fazem novela, eles falavam, eu vi eles falando, os atores, que eles faziam uma coisa chamada laboratório, que é estudar uma pessoa para como ela fala, como ela se veste, o jeito, as mãos. E eles estavam ali o quê? Modelando para criar um personagem. O deles é a mesma cópia, né? Mas é mais ou menos isso, só que do seu jeito, com a sua essência. Então, essência é quando eu também entendo que eu posso aprender com outras pessoas, mas fazendo do meu jeito. Então, eu vou usar assim a modelagem, eu modelei o pastor Cláudio Duarte, eu modelei o Paulo Vieira, porque ele explica, ele repete, que eu acho isso importante.
Porque é claro que eu tenho essa preocupação de quando eu estou explicando, quando eu estou ministrando a aula, quando eu estou ministrando um treinamento, eu explico várias vezes. Por quê? Porque eu acho isso importante. Eu faço isso porque eu modelei o jeito como ele ministra, como ele ensina. Então, eu posso modelar as pessoas, como elas vendem, olhar como ela fala, como ela apresenta, a postura, a alegria, as mãos. Vou ser igual a ela? Não. Mas eu vou colocar o meu jeito, mas eu vou fazer uma adaptação, que é uma modelagem. Ficando claro, gente? Quem entendeu isso aí? Deu para entender? Então, eu quero que vocês agora comecem a olhar quem é a pessoa que eu preciso modelar. Quem é a pessoa que já está na minha frente, já é uma pessoa referência, que já vende muito bem, que eu poderia olhar para ela e dizer, deixa eu ver como essa mulher vende. Outro dia, eu estava assistindo os vídeos da Virgínia. Eu não sigo ela, mas eu estava assistindo os vídeos da Virgínia. E aquela mulher, ela vende do nada, assim, chega assim, vendendo, vendendo. A mulher é milionária, mas ela está lá e ela faz aquilo com maestria. Quem é que já comprou o produto da Virgínia aí? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Quem já comprou o produto da Virgínia? Olha, só tem uma só, duas. Muito bem, eu nunca comprei não. As bases lá, diz que a base lá é pesado o preço, né? Faz milagre, é a base que ela vende, é? Se Caminho sem tiver volta, crente, vai essa nascer Virgínia. cabelo. Então, olha só. Outra pessoa também que eu já assisti para modelar, então entender que, olha só, vai ter coisas que você vai olhar naquela pessoa que você fala, mas eu não concordo com aquilo que aquela pessoa faz. Gente, não é para repetir o que a pessoa faz. E muitas vezes o comportamento em outras áreas da vida você não compactua e está tudo bem. Não é para você ser aquela pessoa, é para você olhar como ela faz aquilo que ela faz. Então, tem outra mulher chamada Mari Carmen. Hoje ela não está tem vendendo, ó, e são inspiradas em Virgínia, por isso bomba, ó, tá vendo? Como coincidência. Então, o que é que acontece? Ela hoje não está vendendo tanto, que eu pelo menos eu não estou vendo ela vendendo tanto. E ela trabalhava vendendo o tratamento de emagrecimento, que é a mentoria dela. Aquela mulher, ela começava a falar, pá, 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 e ela vendia, que a gente brinca assim, vender sem vender, que é conversando, falando, explicando com tanta autoridade, com tanta certeza do que está fazendo, que a pessoa não duvida, a pessoa vai e compra. Eu preciso modelar usando a minha essência, mas eu vou falar com tanta certeza das minhas peças, com tanta convicção, que a pessoa fala, não tem como eu não acreditar nessa pessoa. Agora, a partir do momento que você fala que você não acredita em você, que você não acredita no seu produto, você não tem como ter a sua melhor essência. Então, essência é quando você entende que o que você está fazendo ali vai mudar o jogo. Por quê? Porque você vai estar fazendo a diferença na vida daquela pessoa. E olha só, vamos voltar para o slide. Então, isso é modelagem. Isso é o que vocês precisam. E aí, olha o exemplo. Opa, volta, chega. Olha o exemplo aqui. Uma mulher mais discreta pode usar frases como: essa peça fala por mim, sem eu precisar dizer nada. Já uma mulher mais extrovertida, ela chega, cheguei com essa pulseira, que quem ama aparecer com estilo sou eu. Ou seja, ela fala, a mulher mais discreta, ela só usa a peça e ela não precisa falar mais nada. Já a outra, porque é o jeito, é o estilo, é a autenticidade, cada uma tem. Ela vai fazer aquela lei. Ela vai usar uma peça mais extravagante. Então, imagina que você chega e entende os perfis das clientes. Você começa a usar agora a sua autenticidade. Então, você começa a entender e agora começa a colocar isso para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas. E quando você começa a fazer isso, você começa a mudar o jogo, porque as pessoas começam agora a perceber diferença no que você mostra, no que você vende, como você vende, e elas vão ver verdade no que você fala, porque você tem constância naquela apresentação, no que você fala, e você não pode só
criar um personagem, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, olha só, clientes sentem segurança, lembram de você e te indicam mais. Porque clientes que sentem segurança lembram de você e te indicam. Então, se vocês. Porque quando ele lembra de você, a tendência a estar fazendo indicação, a estar lembrando de você, a quando você pede indicação. Porque olha só, gente, existe, eu já falei isso para algumas pessoas, existe o tipo de indicação que a pessoa indica você e existe você pedir indicação para outras pessoas. Porque não fique só em uma estratégia. Fique usando sempre as duas estratégias. Então, pode fazer isso. De certa forma, é muito importante também que você passe a dar alguns presentes às pessoas que indicam vocês. Seja algum mimo, seja algum desconto, seja algum bônus, ou até mesmo um cartão, alguma coisa que aquela pessoa se sinta, sabe, honrada por você ter feito aquilo por ela, por você ter lembrado de agradecer pelo aquilo ali. Você pode agradecer com uma palavra, pode agradecer com um chocolate, pode agradecer com uma peça, um desconto. Então, tem várias formas de você monetizar através das indicações. Faça um paralelo com marcas que têm essência forte. Por exemplo, olha só, Boticário, Natura, Reserva, elas vendem com valores claros. Então, quando você vende com a sua essência, não empurra o produto, você atrai. E aí, quando você vê algumas marcas aqui, eu coloquei algumas marcas aqui, elas trazem a essência. Então, quando você vê essa maçãzinha cortada, mordida aí, todo mundo já sabe que é iPhone, que é da Apple, que já tem isso, então já tem a essência. Quando você vê o nome Disney, quando você vê o nome Natura, quando você vê o nome Boticário, isso por si só já cria aquela marca. Então aquilo já fica no nome da cabeça das pessoas. Então a essência é você ser identificada por quem você é. Então você não precisa estar criando um personagem ou querendo ser uma pessoa que você não é para poder vender. Não façam isso, porque você só vai criar uma carga muito pesada para você ter que carregar isso. Então não precisa fazer isso. E aí, eu quero que vocês agora comecem a fazer uma coisa. Quem é vocês como vendedor? O que vocês entregam além da peça? E como vocês querem ser lembradas? Eu quero que vocês escrevam aí no chat essas três respostas. Quem é você como vendedora? Escreve, tá? O que eu entrego além da peça e como eu quero ser lembrado? Vamos lá. Responde aí, coloca no chat. Bora. Todo mundo, tá? Eu quero que todo mundo responda. Bora, Josiane, todo mundo, tá? Todo mundo vai escrever. Quem é você como vendedora? Escreve o que você achar, como é você. O que é que você entrega além da peça? E como você quer ser lembrado? Simples, prático e objetivo. Vamos lá, bora. Quem sou eu como vendedora? O que eu entrego além das peças e como eu quero ser reconhecida? Vamos lá? Cadê as respostas? Ainda não apareceu, ainda não piscou aqui.
Muda de resposta. Cadê vocês? Opa, apareceu aqui uma. Vamos lá, quem foi que escreveu? Sou uma vendedora que quero realizar o desejo de compra do cliente. Tá, certo. O que mais? Agora, o que é que você entrega além das peças? Sou uma que realiza emoções. Quero ser reconhecida como uma ótima pessoa. Sou uma vendedora que transmite confiança boa. Eu entrego satisfação e elegância para as minhas clientes usarem as peças. Quero ser lembrada como uma vendedora que tem o melhor para as minhas clientes. Ótimo, deixa eu ver aqui outra aqui em cima. Sou uma pessoa que demonstra todo o carinho pelas pessoas que estão me comprando. E como é que você quer ser reconhecida e o que é que você entrega além disso? Vamos lá. Entregue segurança e credibilidade. Ok, Catarina. E como é que você quer ser reconhecida, Catarina? Josiane, cadê você, Josiane? Já Josiane botou coloquei aqui, quero aí. ser reconhecida como uma ótima pessoa. Ótimo. O que é que você entrega além das peças, Josiane? O que é que você entrega além das peças? E como é que você quer ser reconhecida, Josiane? Eu já coloquei aí. Já colocou? Ah, ótimo. Então eu Sim, já li aqui. Desculpe. foi- Desculpe, porque eu não tinha lido aqui, não. veja aí. Ótimo. Perfeito. Quem falta responder? Todos responderam? Quem ainda está escrevendo? Vocês percebem que é muito mais além do que apenas entregar uma peça para uma outra pessoa? Eu quero ser reconhecida como uma vendedora que pensa em ganhar, que também pensa no cliente. Então, vocês percebem que vender é muito mais do que apenas entregar a peça. Olha aqui, ó. A Pamela colocou: sou a vendedora que, além de vender, entrega carinho, atenção e qualidade. Entrego modernidade, qualidade, elegância e sofisticação. Lembrada pelas joias de qualidades. Ótimo. Pelas peças maravilhosas que empoderam. Ótimo, maravilha. Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Quem não pensa só em ganhar, pensa também no cliente. Eu sou uma vendedora aqui extrovertida, alegre, faço brincadeiras, elogio as clientes, entrego carinho, autoestima, confiança, amor, amor proporcionar. Quero ser reconhecida como uma ótima vendedora. Que lindo, maravilha, maravilha. Adorei esse comentário aqui. Então, gente, olha quanto vocês estão agora tendo essa percepção de vocês. Amor próprio. Ó, ali, amor próprio, ok, entendi. E então, olha como é que é importante ter essa percepção, como vocês estão tendo hoje. Na verdade, hoje vocês estão falando, mas vocês já estão percebendo isso há algum tempo. Então, isso faz com que vocês entendam quando vocês estiverem todas as vezes na frente de uma cliente, vocês vão lembrar quem são vocês, lembrar da essência de vocês, lembrar da energia que carrega dentro de vocês, lembrar que vocês vão entregar a mais, não só a peça, mas além das peças você vai entregar e como vocês vão estar sendo lembradas depois que essas pessoas forem embora. Então, quando vocês fizerem esse autoexercício, no momento em que a cliente chega na frente de vocês, não tem como vocês atenderem uma cliente sem energia, alegria, disposição e brilho. Não tem como. Porque uma pessoa, para fazer todas essas coisas que vocês colocaram aqui, essa pessoa tem que estar com muita energia, muita alegria, muita disposição, muito amor. E aí eu vou lembrar isso quando, Givaldo? Toda vez que chegar uma pessoa na minha frente. E quando chegar outra, da mesma jeito. Ah, mas é mais uma peça? Não. É mais uma oportunidade de fazer a diferença na vida daquela pessoa que está lá na frente. É, Quando nada, gente, nada vai ser mais prazeroso, nada prazeroso. É certo que a gente precisa ganhar dinheiro. Dinheiro, ele é um meio que a gente vai realizar os nossos sonhos, pagar as nossas despesas, nossas contas, os boletos.
Mas nada é mais prazeroso do que você ouvir alguém falar um elogio para você. Não que aquilo ali você vai levar o elogio como algo maximizar para que você fique um ego aflorado. Não, não é isso, tá? Mas que você é muito prazeroso você ver que aquele seu serviço, produto, faz e fez a diferença na vida da pessoa. Então, quando você escuta isso, você sabe que você não está vendendo ali só uma peça, você está realmente fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trazer para a minha vida todos os dias, porque eu vou enfrentar dificuldades e aí eu vou estar aparecendo. Agora, eu quero trazer uma coisa assim: quem é que está aqui, levanta a mão, buscando trabalhar nas redes sociais? Quem está sendo presente, constante nas redes sociais? Ótimo. Quem ainda não está? Joséane, você está ou não está? Você está ou não está? Estou, porque eu sempre estou postando minhas joias, né? Ótimo. Então, o que é que acontece? Eu tenho que entender que cada vez mais, as pessoas compram porque confiam em mim, as pessoas compram porque acreditam em mim. Então, eu tenho que aparecer, porque, gente, quem aparece é visto, quem aparece é lembrado, quem aparece transmite a sua essência, do seu jeito. Quem aqui se preocupa quando vai vender uma peça e com algumas peças usando? Adriana, Catarina, você se preocupa, Catarina? Josiane, você se preocupa com isso? Não. Tá, olha só, Josiane. Você não precisa estar como a gente brinca, uma árvore de Natal, sabe? De peças. Mas é importante que você seja o cartão postal da sua venda, da sua loja, porque você tem uma loja. Então você pode simplesmente colocar uma foto. Sabe por quê? Porque vão ter mulheres iguais, bem parecidas com o seu estilo, que fala bem assim, oi, para Josiane postando ali com um brinco, com a corrente, ficou bonita. Então as pessoas elas buscam se identificar. Sabe por que as pessoas compram a Virgínia, gente? De certa forma, elas querem ser a Virgínia. Givaldo, eu não quero ser Virgínia, não. Quer. Porque ela transmite aquilo, que é tão algo, tão bacana. Ah, porque a mulher come ovo, fez uma dieta de ovo aí, o pessoal até brincou, que fez a dieta do ovo, o ovo aumentou. Porque só comia ovo, todo mundo passou a comer ovo, o ovo aumentou. Muita gente gosta de comprar dessa Virgínia. Hã? Muita gente gosta de comprar essa Virgínia. E dessa semana que passou, eu vendi uma jockey da Virgínia. Ó, tá vendo? Então você começa a perceber que as pessoas elas começam a se identificar com as outras, a essência delas. Então eu preciso aparecer para mostrar a minha essência. Então não se esconda, mostre. Hoje postei um vídeo sem peça nenhuma. Fiquei maquinando. A Catarina botou ali. Sem peça nenhuma. Fiquei maquinando. Não entendi. Ficou maquinando como? Ficou pensando por que não postou ou querendo postar? Então, e pode ser algo natural, algo que você bota e diz bem assim, gente, qual que ficou mais bonita? O que é que vocês mais acham dessa? Essa ou essa? E nisso. E faz a brincadeira de vocês. Porque estava sem nenhuma peça. Então vendeu tudo, pelo amor de Deus. Cadê, menina, que é o nome dela? É Milês, hein? Para mandar logo umas 3 maletas para Catarina. Meu Deus do céu, não pode disso. Pode faltar estoque na loja. A loja não pode, usando o look, ó. Então, olha só, gente. Então, essa é a essência que eu tenho que trazer de dentro para fora. Essa essência que eu tenho que colocar todos os dias. Colocar energia, colocar esse brilho de vocês, do seu jeito. E quando eu faço isso, não tem como eu não vender, não tem como eu não aumentar as minhas vendas, porque as pessoas vão estar sempre lembrando de mim. Você não vende só joias, você ativa o brilho de outras mulheres, a começar pelo seu. Então, eu quero que vocês gravem essa frase, peguem essa frase para vocês, porque vocês não vendem só joias, você ativa o brilho de outras mulheres.
a começar pelo seu. Então, eu preciso mostrar, eu preciso falar para essas pessoas o quanto essas pessoas elas vão estar sendo ativadas. Então, Mana, você vem aqui todo mês você está aqui na minha casa, né? Claro, eu tenho que ativar o brilho em todas as casas, todas as mulheres precisam ser ativadas. Ah, é como ela está toda cheia das frases. Claro, uma mulher com uma peça, uma mulher com uma joia é outra mulher. Uma mulher com um brinco desse, uma mulher com a corrente, uma mulher com a Pandora dessa, ela fica magnífica. E aí sim, ela vai realmente estar brilhando por onde ela passa. E nisso você vai colocando o seu jeito. Precisa falar desse jeito? Não, mas fala com essas palavras sendo que do seu jeito. Então, quando eu faço isso, eu realmente busco trazer toda essa energia para ela. E aí, mais uma pergunta para vocês, mais um questionamento para vocês, porque que é muito importante é eu o tempo todo estar me autoavaliando. E aí eu quero que vocês comecem a pensar: eu estou me comunicando com verdade? A minha energia está sendo percebida pelas pessoas? Será que eu estou falando com tão para dentro que eu não estou colocando a minha energia? E, gente, olha só, e entenda uma coisa. Não precisa, eu naturalmente eu já falo um pouco com um tom de voz mais alto. Minha voz tem um grave, óbvio, né? Mas tem muitas pessoas que não têm um tom de voz alto. Então, ela precisa colocar um pouco de energia para que a pessoa entenda o que ela fala, entenda como ela está falando e se perceba isso. Porque algumas pessoas elas têm a tendência de falar, como a gente diz assim, falar para dentro. Então fala com verdade, mas fala com energia, para que a pessoa entenda, que a pessoa perceba. Terceiro ponto, você tem escutado as suas clientes? Porque a venda, gente, a venda, ela de verdade, ela passa muito mais pelo ouvido do que pela boca. Muito mais. Olha o que a Pamela colocou aqui, ó. Eu nem deixo a cliente acabar de pagar, já pergunto se quer algo. Boa, Pamela. Para ela nunca esquecer de mim. Você fala que você ama tanto ela, Pamela, tanto ela, que você quer vê-la sempre bela. Mas Mina, você aqui de novo, Pamela. Mulher, quem manda você ser uma manequim? Quando eu vi essa peça aqui, eu só lembrei de você. Não, mulher, não, 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 vamos lá. Bota aqui para você ver esses brincos. Bota esses brincos aí. Fala a verdade. Você. Não, tá lindo demais, pô. É linda demais. Você é uma boneca. Olha como ficou bonito de você. Você chegando no trabalho com esses brincos. Não tem quem diga, não, é só você. É mesmo, né? É. Mas tá quanto minha conta aí? Ah, tá baratinho. Passa o cartão aqui rapidinho. Vá, bota aí, vá. Parcela, né? Parcela, parcela. Ou seja, o cartão cantou, passou, bingo. É isso que importa. Mas olha só, você está ouvindo aos clientes de vocês? Quem aqui mais escuta ou mais fala na hora de vender? Só dei um só para ela comprar outros. Só dou um para comprar outro. Muito bem. Tá, vamos lá. Quem escuta mais ou quem fala mais? Você é de escutar mais ou de falar mais? Coloca aí. Porque você precisa ouvir mais do que falar mais. Porque quando eu escuto, eu entendo que a pessoa precisa e ofereço realmente o que ela precisa para poder com mais segurança. Olha, a Josiane falou que fala mais, a Adriana falou que escuta mais. Os dois, Pamela colocou os dois. Então, o mais importante em uma venda é você ouvir. Agora, só que você, quando você abrir a boca, você vai abrir a boca para ser certeira, para ser aquela pessoa que vai falar com propriedade, vai falar realmente com quem sabe e vai falar a coisa certa, da forma certa para cliente. Então, não adianta estar falando, porque, gente, falar, a brincadeira é essa, até papagaio fala.
falar, até papagaio fala. Então, se eu não escuto para falar o que precisa ser falado, na hora que precisa ser falado, aí eu vou estar como a Adriana falou aqui logo cedo, no início da apresentação, que uma cliente chegou lá e queria comprar, e queria pagar, e queria acabar, logo, passar o Pix e pronto. Se a Adriana fica falando muito, ela não escuta para entender o perfil, ela perdia a venda, a pessoa se chateava e ia embora. Então, essa pessoa dominante, ela vai lembrar de Adriana. Sabe por quê? Eu gosto de Adriana, comprar Adriana, porque a Adriana, ela é prática, ela faz o que eu gosto. Agora, a Adriana não sabe escutar, não sabe de perfil, fica conversando demais, chateia a cliente só compra uma vez, não compra mais. Então, eu tenho que ouvir, saber o que é que eu preciso para vender aquela cliente. Agora, é claro que você vai brincar, você vai falar, você vai sorrir, vai contar histórias, que é o storytelling, sabe? Vai envolver. A pessoa pagou, você já vai lá vender outro igual a Pamela. E é assim que funciona. Mas só que com o seu brilho, com a sua alegria. Olha, a Catarina colocou aqui. Um dia desses fui atender uma cliente, quase não durmo. Ela não estava passando por uma situação tão difícil, mas foi tão gratificante, foi ela ouvir e dizer obrigado, pois precisava de uma pessoa para ouvir. E Deus havia me enviado. Que bom, Catarina. Que bom, porque na verdade, em todos os lugares, nós podemos fazer a diferença e podemos estar, para quem é cristão sabe que nós podemos sempre estar levando a palavra de Deus em todos os lugares que a gente está. Só quando a gente é cristão, a gente tem que entender também se a pessoa está propício ali. Então, sempre tem que ter um pouco de maturidade para saber se a gente pode falar aquilo ali. Você tem, que eu sei que você tem, que você é uma pessoa usada por Deus, então você vai ter sabedoria de entender que aquele momento aquela pessoa precisa de uma palavra, então que coisa boa. Então Deus ele vai estar ali percebendo que você usando o seu trabalho para criar um ministério para você estar ali evangelizando pessoas também. Isso é muito bom. Isso Deus olha e se alegra. Detalhe, me comprou quase R$ 500 sem esforço. Isso, só isso. Tá ruim, né? Diga, se tivesse todo dia uma dessa, quem quer uma cliente todo dia uma dessa? Hein? Bens a Deus, né? Bens a Deus. Por quê? Porque é justamente isso, tá? Porque você teve, ouviu e falou o que precisava, tá? Vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu voltar para o slide. E aí, para finalizar, a gente tem essa transmissão de segurança e conexão. E lembra, eu tenho que fazer a segurança, eu tenho que deixar meu cliente sabendo o que eu faço. Então, como é que eu transmito segurança? Eu sendo a minha essência, sem estar mudando de história, sendo uma pessoa que cumpre os prazos, que dou satisfação, sabe? Criar conexão é você ligar, é você mandar mensagem. Tanto mensagem para quem comprou, mensagem para quem não comprou. Por quê? Porque você vai estar criando a conexão. Venda é conexão, venda é você ter o contato com as pessoas, é você gerar um relacionamento. Quando eu não gero um relacionamento, eu não vendo. E aí, aqui eu vou trazer um ponto para as redes sociais. Se eu passar a seguir você, se eu passar a seguir você hoje no seu Instagram, o que é que você faz de antemão? Vamos lá, eu passei a seguir vocês. Eu sou um cliente, eu sou uma pessoa que vi, você não sabe quem eu sou, e eu passei a seguir vocês. O que é que vocês fazem quando uma pessoa passa a seguir vocês? O que é que vocês fazem? Dão as boas-vindas, seguir de volta. O que é que vocês fazem quando alguém faz um comentário na postagem que você fez? Seguir de volta, olhar o perfil, eu dou uma mensagem de boas-vindas, agradeço. Criar conexão é em todo momento. Lembre, o Instagram é uma loja, é uma loja. Então, enquanto vocês não tiverem entrando todos os dias no seu Instagram, 500, 600, 700 pessoas por dia, mandem uma mensagem de áudio, mandem uma mensagem de texto, mas mandem uma mensagem para todo mundo que entrar no seu perfil, que passar a lhe seguir,
As pessoas que comentarem, comentem, agradeça, porque vocês precisam criar essa conexão com as pessoas. Existe uma coisa na internet chamada leads. Alguém sabe o que é leads? Se eu falar leads aqui, quem sabe levanta a mão. Quem não sabe, tudo bem. Leads é uma pessoa que ainda não é meu cliente, mas ela pode ser meu cliente. Então, se uma pessoa passa a me seguir no Instagram, ela pode vir comprar um produto do que eu vendo, seja um curso, uma mentoria, um treinamento, ela pode comprar alguma coisa. Inclusive, eu vou estar estou prontando aqui um curso para relacionamentos, para encontrar a pessoa certa. Quem quiser encontrar a pessoa certa vai comprar meu curso e vai comprar, viu? E quem você conhece aí que está precisando encontrar a pessoa certa, já fala, compra o curso do Givaldo, que você vai aprender a não ter o dedo podre. Olha, eu vi a mulher falar assim, eu tenho um dedo podre, Givaldo. Pode comprar o curso que vocês vão aprender a não ter mais o dedo podre. Então, olha só, então você precisa gerar, a pessoa colocou, falou, comentou, você vai ter que seguir. E aí, você vai ter que criar uma estratégia. Existe leads quentes, porque aquela pessoa já está ali perguntando o valor da peça, já foi no direct, já está lá, você já mandou foto para ela pelo Zap, e ela está ali perguntando quando é que chega, e ela está bem propensa a comprar. Opa, só está esperando o geral virar o cartão, alguma coisa do tipo. Mas ela está quente para comprar. Isso é o lead quente. E o lead frio, como é que eu faço ele se tornar quente para depois ele comprar? Gerando conexão, gerando relacionamento. Uma estratégia boa, já falei inclusive para algumas pessoas, é você passar a acompanhar essas pessoas e entrar de forma estratégica no Instagram dessas pessoas e comentar na foto delas, falar um legal, fazer uma coisa. E a pessoa vai lá. Então vamos lá, a pessoa postou uma foto com a criança, a mãe com a criancinha do braço. Oh, que criancinha linda, maravilhosa, como tá grande nisso. Pronto, a mãe já fica bobo quando vê alguém falando disso. Você comenta. Então você vai criando aquelas conexões até você chegar a ela e oferecer produto. Porque também fica chato, não tem o hábito de seguir de volta. Então, é importante fazer isso. É claro que vai ter um momento que você vai ter várias pessoas, mas não é só seguir, tá? Não só façam seguir. Seguir é importante, mas não é só seguir. Mais importante que seguir é você falar com essa pessoa, dar as boas-vindas a ela, para que ela se sinta uma pessoa importante para você. Seja muito bem-vinda, Vanessa, aqui no meu Instagram, esteja à vontade. Aqui eu compartilho aqui inteligência emocional, desenvolvimento, alta performance, e eu estou aqui para contribuir. Vanessa, me fala, o que é que eu posso estar contribuindo na sua vida? Manda mensagem, manda mensagem. No caso, isso aí é a minha mensagem. Eu posso criar e vocês criam uma mensagem para vocês, para que vocês entrem em contato. Olá, maravilhosa, linda. Vai criando uma conexão com ela. Olá, e vai falando do seu jeito, com a sua essência. Tem uma amiga minha chamada Carla, que ela, inclusive, hoje ela trabalha mesmo com fazendo blogueira, né, que a gente chama. Influência, né? Influência, nome da influência. E ela fala, eu sei que ela fala, que linda. Olá, maravilhinda, que ela fala. Eu falo sempre no privado, com as minhas clientes. Ótimo, Joséana. Então, continue fazendo, porque vocês têm que criar conexão. Então, eu tenho que pegar os leads que estão frios, esquentar e depois oferecer as peças para ela. Mas vocês precisam oferecer. Gente, vocês sabem qual é o produto que mais vende no mundo? Quem mata a charada? Qual é o produto que mais vende no mundo? Alguém chuta? Comida. Qual é? Alguém chuta aí, vai. Mas se acerta. Conhecimento? Vende bem, viu? Mas não é. O produto que mais se vende no mundo chama-se o produto que você oferece mais. Então entenda, você todos os dias tem que oferecer suas semijoias.
Todos os dias você precisa oferecer as suas peças. Então, ninguém compra se você não oferece. Não adianta ficar também só postando, tem que criar o que a gente chama de chamada de ação, chamar para ação aquela peça. É você fazer a caixinha e botar, clique aqui, está interessada, joga fazer uma oferta. Então, você precisa ofertar. E eu preciso pegar essas pessoas que estão no meu Instagram, que estão ali rodando, elas têm que se tornar clientes. Então, eu entro, faço a conexão, crio, vou lá, falo um dia, falo dois, falo três, falo quatro, ofereço meus produtos. Para que você não chegue, a pessoa chega, você oferece os produtos. Não, aí já vai muito impactante assim, a pessoa não vai. Mas você vai criando um relacionamento. Você comenta uma foto, fala outro dia, ela responde, você gera. Mulher, eu tenho aqui umas peças lindas, isso, e vou mandar aqui o catálogo para você, as fotos. O que que você mais gosta? Qual o estilo de joias que você gosta? E aí, ó, vamos lá. A Pamela botou aqui, Givaldo, o que é que você acha com parceria com o influencer para fazer divulgação? Acho muito bom. O que é que você precisa entender? Qual é o perfil das pessoas que seguem esse influencer? O que é que você vai estar oferecendo a ela para que ela divulgue as suas peças? E aí, o que é que a gente chama? A gente brinca assim, ó, tem que testar. Testar para saber se funciona, o quanto de retorno vem. Então, eu posso sim pegar uma pessoa, ela vai colocar no feed, ela vai colocar nos stories, ela vai falar quantas vezes sobre a peça, vai marcar você, e aí você vai. Porque é claro que não tem como eu saber se vai ser bom ou ruim. Eu já vi comentários aqui tem uma menina chamada Sheila Raquel, acho que é Sheila Raquel, uma influencer. E eu já vi pessoas falar que ela fez um trabalho, inclusive aí em Itabaiana, de divulgação de loja. Isso já tem algum bom tempo que eu ouvi essa história. E não funcionou bem lá. Não quer dizer que outras divulgações que ela fez tenham influenciado. Por quê? Possivelmente o público dela não era aquele público para aquele produto. Então, vai muito disso, vai muito de você saber qual é o público. Por exemplo, essa pessoa ela faz o quê? O que é que ela divulga? O que é que ela está divulgando? Ela divulga tudo, divulga, mas quem é o público? É um público mais de mulher, de homem? Ela é um público mais novo, mais velho? Você está entendendo? Então, tudo vai entender o perfil dela. Se o perfil das pessoas que ela tem, a melhor divulgação é a sua. Nem sempre, Catarina, mas é importante você ver. É claro que a sua é muito importante, mas eu posso sim. Estratégias com divulgação de influência funciona. Funciona, acredito, funciona bastante. Porque é onde eles pegam as pessoas, colocam aquelas pessoas para divulgar, as pessoas divulgam, divulgam, e depois as pessoas vão para lá. O tigrinho que o diga. O tigrinho que o diga. Quantos influencers não ganham dinheiro, infelizmente, por divulgar jogos e as pessoas vão lá, clica no link e compra. Agora, o que é que você tem que fazer? O acordo, como é que vai ser? Se você, ela vai ganhar uma única vez, tipo, ganhar uma peça. O ideal é que você troque por peça, porque você compra a peça com um valor menor, dá a peça a ela, para que ela pegue e faça, sei lá, tantas postagens e você vai dar um brinco a ela, na camaradagem, na amizade. Estou meio perdida no que fazer a ter clientes. Estou sem saber como chegar nelas para que elas queiram comprar. Tá, vamos lá. Maria, primeira coisa, existem coisas básicas que você precisa fazer. Como se fosse o beabá. Primeiro, você está postando? Aí você tem que criar postagens. Tá. Começa a olhar o Instagram. Lembra daquele que eu falei sobre modelagem? Você vai começar a modelar algumas outras meninas. Aqui, ó, essas meninas mesmo, já tem aqui gente que está com nível já muito mais desenvolvido. Pega depois, lá no grupo, o que uma coisa que eu dou. Gente, vocês têm que se ajudar umas com as outras. Como? Olhe o Instagram uma das outras, olhe quem está com mais destaque e veja o que está fazendo. E lembre, cada um vai ter uma essência, não é para você fazer igual a todo mundo, mas você vai começar. Primeiro, postagem na rede social.
você demonstrar o produto, você falar. Segundo, você precisa usar isso aqui, ó. Cadê? Chega, cadê meu telefone? Isso aqui vai ser uma arma para você usar para vender. Que arma é, Givaldo? Você vai chegar aqui, vai abrir o seu Insta, o seu WhatsApp e você vai olhar quem são as pessoas que estão na sua lista. Então você vai começar a falar com todo mundo que pode comprar. Sabe quem é que pode lhe comprar? Faça assim, ó. Respira. Tem 18 anos? Tem. Respirou? Respirou. Tá viva? Tá. Ela pode comprar semijoia. Então, primeira pessoa. Segundo, agora mais um passo. Entender que você tem uma peça maravilhosa que vai melhorar a vida da outra pessoa. Não olhe para a peça achando que é caro ou barato. Meu Deus, mas eu estou olhando para fulano e tal ali, ela não tem dinheiro para comprar, não. Não vou nem oferecer. Isso aí é uma crença sua, não é o bolso dela. Então você não pode estar olhando para o bolso dela achando que, porque você acha que ela não tem, acha que ela não vai oferecer para não dar ela. Então você tem que listar as pessoas que tem o contato com você e começar a oferecer essas pessoas. Ofereça. O produto que mais vende é o que é oferecido, é o que é ofertado. Uma coisa, me fala uma coisa, você tem dificuldade em receber não? Como é o não para você? Você é tranquila ou você tem dificuldade em receber o não? Responde aí. Sou tranquila. Tá. Então, o que é que acontece? Eu vou começar a fazer stories sempre falando, mas começo a postar reels também. Olha só, gente, já colocou ali, ó, segredo, joga mais um reels com alguém, fazendo, até mesmo você faz no instante, você sobe. Hoje estávamos eu e Mili falando com você, com vocês, elas podem lhe ajudar. Então, olha só, o que é que eu quero que você entenda? O jogo é, primeiro, entender que você é capaz. Você é capaz de vender. Acredite em você. Acredite que você está começando e você tem muita chance, muita possibilidade de crescer. Segundo, você tem um produto maravilhoso, um produto que hoje a moda ela não cai, por mais que esteja, por uma beleza não cai, por mais que esteja inflação, crise, o que for, as mulheres vão comprar, porque mulher realmente compra muito mais do que homem. E o que é que acontece? Eu preciso oferecer, eu preciso estar fazendo parceria, eu preciso. E outra, vocês podem estar fazendo uma coisa chamada collab. O que é collab? É quando você posta com alguém, é você pedir, por exemplo, usar sua rede social para postar e marcar alguém naquela postagem para a pessoa compartilhar aquela postagem. Quem aqui agora não espere que seus parentes façam isso, gente, porque às vezes não faz. São os primeiros a não ajudar a você a crescer. É mais fácil um amigo ou uma amiga ajudar. Não espere que o parente, o irmão, o primo, mas faz isso. Então não desiste. Então pega essa experiência, fala com Milese para poder ela passar um pouquinho mais de informações para você, tá? E aí a gente pode criar o que a gente fala, criar um plano de ação específico para você. Agora, tudo é ter constância no que eu vou fazer. Gente, constância muda o jogo. Constância de quê? É uma publicação? São duas? São três? Mas você publica isso todos os dias. Você vai para os stories do Instagram, do Zap, todos os dias. Você precisa ser visto e aí vai embora. Aprender uma coisa: o não você já tem. Ofereça para ter o sim. Sim. Bingo, Givaldo. Pamela, eu vou deixar você triste agora. Você sabia que nem o não você tem, Pamela? Você nem o não você tem. Porque você que meu não para vender uma peça para mim. Você não me ofereceu. Então, nem o não a pessoa não tem. Só que você quer ganhar um sim ou não? Ah, Givaldo, eu quero sim. Ofereça. O não faz parte do sim. Quem falou isso foi simplesmente um rapazinho chamado Flávio Augusto da Silva.
para quem não conhece, é só um bilionário brasileiro. Começou vendendo relógio, ou tô sem relógio. Começou vendendo relógio para tomar sorvete com a namorada, que é a atual esposa dele, ainda é a esposa dele. E depois disso ele foi vender cursos de inglês. Hoje é bilionário. Tem uma fortuna, Ave Maria, de alguns bilhões. Resultado, ele começou a medir quantos não ele precisava para a pessoa aceitar uma visita para oferecer o plano o curso de inglês. Aí ele começou. Eu tenho que ligar para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 20 vão aceitar a visita. Das 20 que eu for para a visita, 5 vão me comprar. Aí ele disse: encontrei a fórmula do sucesso. Se eu quiser vender por 10, ofereço para 200. Se eu quiser vender por 15, ofereço para 300. Gente, esse homem ficava no orelhão, na época de orelhão, com uma bolsa cheia de ficha de telefone, ligando. Não era do telefone celular, não era do telefone fixo de casa, que ele não tinha. Então, na verdade, todo mundo tem uma história para contar. Eu não sei se Flávia já contou para vocês, mas ela começou a empreender porque ela queria, meu Deus, ela queria comprar alguma coisa para ela. E ela começou a comprar umas figurinhas que colava. Ela pegou um dinheiro, comprou um bocado de figurinha que vendeu. E saiu vendendo essas figurinhas. Eu não sei se é figurinha, mas foi uma coisa que ela vendeu. Uns adesivos, alguma coisa assim. E ela vendeu muito. E começou. Era rifa? Era rifa que ela vendeu, Adriano? Acho que não era trocar por biscoito. Foi, mas teve outra coisa que deu mais resultado. Que foi alguma coisa que ela comprou e quantidade ela começou que ela queria trocar. Jogo do bicho. Não, não era jogo, não foi jogo do bicho, não, gente. Não, não foi jogo do bicho, não, foi outra coisa. E aí ela começou a ter resultado com aquilo que, sabe, que era uma oportunidade que ela teve. Então, eu quero dizer que sempre a gente tem a oportunidade de oferecer, a gente tem possibilidade de trabalhar. Agora, muitas vezes a gente não tem constância. Então, eu preciso que você tenha constância em oferecer, em aparecer na rede social. Foi jogo do bicho, tá? Então, tudo bem. Então, rede social, eu preciso que você pegue os contatos que você tem no seu Instagram, no seu WhatsApp, que você conhece, entre em contato, comece a falar com essas pessoas, entre em contato de forma intencional, seja intencional. O que não pode é assim, você ligar para a pessoa e falar: oi, fulano, estou vendendo semi-joia. Não, não faz isso. Liga, raspadinha por biscoito, não foi comprar biscoito. E aí você vai começar a falar, tudo bom, bom dia, boa tarde, curta uma foto dela, e aí você oferece seu produto. Então, todos os dias você tem que oferecer, todos os dias, todos os dias. Pode ser certeza. Vai com seu, marca, vai na casa de parente, faz uma lista, leva, marca visitas, coloca pessoas que você vai estar fazendo visitas. Na época, agora nem todo mundo vai lembrar, as mais novas não vão lembrar não, mas as mais quem tem um pouquinho mais acima de 30 vai lembrar, que tinha um produto chamado, ainda tem, mas hoje nem tanto, assim, importa. O Tapoé, que a Tapoé era muito antiga e vendia fazendo encontro nas casas das pessoas. Então, qual era a brincadeira? Eu vi que minha tia vendia Tapoé e lá em minha casa fazia essas reuniões. Então, juntava, parecia aquele negócio que Todo Mundo Odeia o Chris, que tinha, acho que era Rochelle, né? Rochelle, que vendia os produtos lá que o povo só ia comer. Depois ela falava: você vai ter que comprar os produtos, produto da Rochelle. Então fazia as reuniões lá, e juntava as vizinhas, ia pra lá. Aí tinha bolo, refrigerante. Eu gostava desse negócio aí que eu comia. Ficava comendo lá. E resultado? E oferecia os produtos. Então você pode fazer reuniões, marcar reuniões na casa disso. Chame sua vizinha, chame seu vizinho, chame quem for, mas junta um grupinho e oferece seus produtos. Agora, lembrando, vocês precisam trabalhar também com cartão de crédito, com maquineta, porque maquineta você vende a qualquer pessoa. Fechou? Para realizar meu primeiro sonho, que era no valor de 30 mil. Daí comecei a vender pelúcia de 5 reais. Ah, apareceu aqui uma jovem aqui, ó.
pelúcia de R$ 5, tá vendo? Aí já veio a própria falando aqui, ó. Então, foi a unha, não foi? Foi negócio de unha, não foi, Flávia? Que você vendia? Era unha, agora que eu lembrei, adesivo de unha. Pronto, aí, eu lembrei que era adesivo. Comprou vários adesivos e vendeu um bocado, gente. Então, eu quero dizer o seguinte, que vocês têm o poder de vocês. Use a essência de vocês. Use a energia de vocês. Agora, aprendam a pedir ajuda. Vocês não vão saber tudo. Coloquem em prática todo o ensinamento que vocês estão tendo. Eu vi a outra aula, acho que é Bruno, né? Teve a outra aula com ele. Quem fez a lista? Quem botou em prática? Então, olha só, faz. Agora, não adianta você vir para cá, não adianta você pegar o conhecimento se você não aplicar, gente. Se você não oferecer, se você não colocar a sua energia, a sua essência e entender, teve dificuldade, assista a aula de novo, mas aplica. Entenda que talvez você precise só de assistir mais uma vez, de insistir e persistir mais uma vez. Teve o filme que eu passei, que é de porta em porta. Quem assistiu o filme, quem não assistiu, assiste. Gente, é um deficiente que está vendendo. É um deficiente que está vendendo. Aquele homem, ele tem todas as possibilidades de não vender, mas ele foi lá, ele se desafiou. Eu não vou aceitar o não. O povo batia a porta na cara dele, não queria, não queria. Mas ele não desistiu. A mãe colocou no pão. Eu acho que é de ketchup ali, porque é vermelho. Persistência, paciência. Quando ele virou o sanduíche, persistência. Porque ela sabia que ele ia enfrentar dificuldade. Ela sabia que ele ia inventar não, mas ele não se abateu. E aquele deficiente foi o melhor vendedor do ano na empresa que ele tinha. E ele chegou lá e pedindo, me dê a sua pior rota, me dê sua, sabe, que ninguém quer, mas me dê, deixa eu vender. E o cara deu, e ele vendeu. Então, acredite, você é capaz de fazer a diferença na vida e você vai ser a pessoa que vai ser a referência na sua família, porque você vai ser a inspiração para outras mulheres. Você vai ser a inspiração e dizer bem assim: faz como Maria, faz como a Adriana, faz como a Joseane, faz como a Catarina, faz como a Pamela, faz como a Flávia, porque vocês, a Flaviane, vocês serão a referência na família de vocês. Agora, acredite nisso. Viva a sua real identidade, sua essência e busquem realmente entender que o jogo é todo dia um pouco. Todo dia e todo dia. Não tem como. Ninguém para, ninguém determinado a vencer. Nada, nada e ninguém para uma pessoa determinada a vencer. Ok? Vocês podem abrir a câmera, serviço de formiguinha. Vocês podem abrir a câmera para a gente tirar um print, para a gente fazer uma foto bonita de todo mundo? Vamos lá? Aí vocês abrem, soltam o cabelo, lá vem a mulherada, solta o cabelo. Eu já dei um Mas, grau aqui na minha careca. como é que abre? Foi aqui? Apareceu agora, olha. Não, não, não. Como é Tava que aí, ó. abre aqui Eita, também? rapaz, essa mulher se transforma. Tô vendo, Eita, sua aí câmera já aparece. tá Aí. aberta, gata. Oi, Josiane, Josiane, botou moral, ué. Vai falar que eu tirar minha foto? Peraí, prepara, deixa eu botar aqui, vou tirar um print, tá? Cadê aqui? Print. Cadê o print aqui? Aqui. Sorriso. Isso. Pronto. Coisa bonito de torar, você tá doido? Gente, eu quero agora fazer o seguinte. Para a gente finalizar aqui, eu quero uma pessoa para dar um depoimento de algo que está acontecendo na sua vida por conta da venda de semijoias. Eu quero um depoimento de vocês. Eu vou estar todo dia aqui pedindo um depoimento. Por quê? Para mostrar para as outras que você é capaz também. Quem aqui pode dar um depoimento do que está sendo vender semijoias? Calma. Uma por vez. Todo mundo quer levantando a mão aí na barra. Calma. Uma por vez. Bora. Olha, eu vou rodar aqui. Rodei, rodei. Ô, pô, Pamela. A mulher que soltou os cabelos que parecia. Olha, o cabelo de Pamela, se cortar 10%,
faz uma peruca para mim e ela ainda fica rindo com o cabelo. Você tá doido? Vamos lá. Bora, Pamela, abre o seu áudio e fala um depoimento. O que que está mudando a sua vida através das semijoias? Coragem, a dedicação. Gente, mudar a vida. Não é comprar uma casa, um Ferrari, só isso não. Isso muda. Mas mudar a vida pode ser o seguinte: eu não acreditava em mim e passei a acreditar. Eu era uma pessoa que não tinha coragem de falar. Hoje eu falo. Então, isso é mudar a vida. Você está entendendo? Isso é quando eu faço isso, eu começo a entender que isso muda a minha vida. Porque agora eu começo a entender que eu sou uma pessoa capaz. Isso é mudar a vida. E como é que isso mudou, Oswaldo? Quando eu passei a fazer os encontros, quando eu passei a me conectar com as meninas do grupo, da comunidade, que eu passei a acreditar e eu comecei a entender que eu consigo muito mais. Deu para clarear um pouco, Pamela? De 100%, 80%. Melhorou. Isso melhorou o seu posicionamento como pessoa? Ótimo, isso já é uma coisa boa. E quando eu E ainda é só o começo, Pamela. Você pode crescer e crescer muito. Você é uma pessoa que é desenvolta, você tem brilho nos olhos. Então, o que é que você precisa? É dar constância nas suas ações. Ninguém vai parar você quando você de verdade estiver determinado a fazer isso. Então, eu quero que vocês estabeleçam uma meta para vocês. Estabeleçam meta de vendas para vocês. Para vocês, não é ter nada a ver com ninguém. Meta para você. Quanto é que eu estou hoje? Se desafie a vender mais, se desafie agora, se desafie a postar mais, se desafie a oferecer mais para cada cliente, se desafie a pedir mais indicações, se desafie a colocar, fazer uma listinha de cadastro de todas as pessoas que você entra em contato. Se desafie. E quando vocês tiverem ainda dúvida, falem no grupo, peça opinião para mim, peça opinião para Flávia, peça opinião para Milese, mas não fiquem caladas e sozinhas. Vocês têm a gente para estar realmente buscando, orientando e cuidando de vocês. Então, não fiquem caladas. Eu não imaginava eu vendendo nada e hoje eu não quero parar, pois este até está se sentindo melhor até da minha ansiedade. Que ansiedade? Que ansiedade? Que esquerda ansiedade? Ah, foi-se embora. Faz igual ao rapaz quando chegou perto da menina para dar uma cantada, disse: se você quiser, eu faço. Isso aí eu faço ela esquecer o namorado, o ex, em rapidinho. Aí o cara, como é? Beleza comigo? Aí chegou lá e disse assim: gata, eu faço você esquecer Paulo em rapidinho. Aí ela, quem é Paulo? Tá vendo como funciona, como eu sou o cara? Já esqueceu Paulo. Olha, Paulo não era ninguém, mas o cara desenrolado na história. Eu não tenho problemas quanto a depoimentos, mas tem muita gente que precisa se expressar, quero ouvir cada uma. Ok? Quem quer mais? Vamos lá. Mais alguém? Se não falar agora, vai falar só a próxima semana. Viu? Bora. Alguém mais? Então, eu quero desafiar vocês na próxima semana a estar aqui para fazer um depoimento, estar aqui para colocar o que está fazendo acontecendo na vida de vocês. Então, uma coisa é fato, gente: milagres acontecem todos os dias, mas eu quero que você conte o seu milagre. Você conte a sua transformação. Ouvir os outros falarem de transformação, de depoimentos, é bom, mas eu quero que você conte o seu, porque isso é o que é viver. Então a gente está aqui para ouvir todo mundo falar que teve ganhos, realizações, isso é maravilhoso. E estamos aqui. E aprenda uma coisa: quem aplaude, atrai. Se você vê alguém falando uma coisa boa, aplaude, que atrai. Lembre disso. Mas você precisa contar o seu depoimento, o seu milagre, a sua transformação. Meninas, meu muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E a gente vai se encontrar na próxima aula, na próxima semana, nesse bate-lugar, tá bom? Quem está feliz de estar aqui hoje? Quem valeu a pena estar aqui hoje, contando, pegando mais uma porção para crescer?
Mas eu preciso que vocês apliquem isso, apliquem isso. E não importa a quantidade. Teve dúvidas? Vai na comunidade, fala, pergunta, questiona, mas não pare. Vocês nasceram para dar certo. Vocês são obras de Deus e Deus só faz coisas perfeitas. Então, cada uma de vocês é perfeita, cada uma de vocês é a menina dos olhos dele e vocês nasceram só para dar certo. Só isso, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem está na comunidade, chama no privado que eu coloco, ok? Quem não tiver, coloca, porque vocês precisam estar lá. Comunidade é vida, comunidade é apoio, comunidade é quando você realmente ajuda um ao outro e você também é ajudado, tá bom? Um abraço a todas e a gente se encontra no próximo encontro. Tchau, tchau, gente.